Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira para iniciarmos aí uma semana. Vou deixar a música tocando enquanto o pessoal vai entrando, se conectem com a música. Bom dia, Cirlei. Bom dia, mãe. Bom dia, Adriele. Sejam bem-vindas. Bom giorno, direto da Itália. Sensacional. Bom dia, Roberta. Vocês conhecem essa música? Refrão para sua alma. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Bom dia, Diana, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando. Como é bom começar o dia, né? De uma forma tranquila, com tempo, com calma. E hoje o nosso assunto é justamente sobre fé, né? Sobre fé na vida. Eu não vou aqui falar sobre religião, nada nesse sentido. Eu vou falar sobre espiritualidade, sobre acreditar, né? Acreditar em algo maior. E só esperar mais uns minutinhos, mais um minuto, e a gente começa o nosso assunto aqui. Eu trabalho muito, nos meus atendimentos, eu trabalho a questão das áreas da vida, né? Então, quando eu trabalho as áreas da vida, a gente faz uma pesquisa aí pra ver, porque eu não tô sem nenhuma roda da vida aqui pra mostrar pra vocês, mas enfim, são 12 áreas, né, que a nossa vida é dividida. Então, para que a gente esteja bem, para que a gente esteja em equilíbrio, se sentindo bem na nossa vida, é preciso minimamente ter um equilíbrio entre todas essas áreas. Porque, por exemplo, lá tem financeiro, tem profissional, tem desenvolvimento intelectual, tem vida social, tem família. Então, assim, pode ser que algumas dessas áreas na tua vida você está com nota 9, tipo, eu peço para as pessoas dar uma nota, né? A gente faz uma análise e tal. Você pode estar com nota 9, por exemplo, nas finanças, mas se você tiver com nota 2 na questão família, é difícil que você vá se sentir bem. Então a gente investiga para ver qual área da vida a pessoa está mais em desequilíbrio, qual área da vida talvez ela deixou de prestar atenção, porque é normal, né? Às vezes a gente focar em uma área, por exemplo, agora eu tô começando um negócio novo, então eu foquei aqui em desenvolvimento intelectual e em trabalho, né? Questão profissional. E aí eu deixei de lado a minha espiritualidade, deixei de lado a minha família, ou deixei de lado a vida social. E aí a longo prazo isso vai pesar. A longo prazo isso você vai começar a achar que a tua vida não tá boa, ou então você vai começar a culpar o trabalho e achar que você não gosta do que você faz. Quando na verdade é só uma questão de equilíbrio, uma questão de você voltar a tua atenção para áreas que talvez você deixou de lado por um certo tempo. E eu acredito que é muito difícil a gente manter todas as áreas em desequilíbrio. O que vai acontecer é que às vezes eu vou focar mais em uma e vou deixar uma mais de lado, por exemplo. Mas a grande questão aqui é a gente perceber, nesse último mês eu me dediquei muito aqui ao trabalho e deixei outra coisa de lado. Então agora eu vou dar uma atenção a isso. Sábado mesmo eu cheguei do atendimento e tal. E tinha sido uma semana muito corrida, eu quase não consegui falar com ninguém, não consegui falar com a minha mãe direito, porque a minha mãe a gente conversa quase todos os dias, mas nos últimos meses, assim, tem sido tão intenso. E aí, eu fui dar uma caminhada aqui no bairro pra gastar um pouco a energia acumulada, né? E aí, quando eu voltei, fui conversando com meu irmão me ligou e a gente ficou os 45 minutos que eu dei a volta no bairro, a gente tava no telefone conversando. E aí depois eu sentei ali e tal pra ver o pôr do sol, e daí eu liguei pro meu pai, liguei pro meu irmão, meu outro irmão, liguei pra minha mãe. E aí até eu falei, nos últimos dias não deu tempo de fazer nada e parece que a gente não se importa, não é isso. Em alguns momentos sim, a gente vai ter que dar mais atenção em algumas coisas, mas é importante que você simplesmente não deixe de lado assim, então tá bom, me desconectei ou deixei de lado. E quando eu falo de fé e de espiritualidade,
Eu falo sobre isso também porque eu, em muitos momentos da vida, eu sou uma pessoa que tem muita fé. A minha mãe, eu cresci, eu vi a minha mãe rezando e falando de Deus, então, obrigada, mãe, por ter me incentivado, né? Eu cresci dentro da igreja, então eu atuei, né? Eu era catequista, eu me envolvia, nos domingos eu tava lá participando das celebrações, isso quando eu era jovenzinha, né? Com lá seus 13, 14, 15 anos. E aí depois a vida, né? A vida e trabalho e estudar e isso e aquilo. Teve vários momentos da minha vida que eu me desconectei totalmente de Deus. E eu vou falar que Deus, tá? Eu não sei qual que é a sua crença, no que você acredita. Eu não estou falando em religião, eu estou falando em fé, em espiritualidade. Pode ser que você acredite no universo, na energia. Quando eu falo aqui em Deus, eu estou falando de algo maior. Algo que rege o nosso mundo, né? Então, se você acredita no universo, se você acredita em energia, o importante é que você acredite em algo acima de você. Ou você acredita que talvez tem pessoas, né, sim, que acreditam que não existe nada além, que existe eu e eu comando a minha vida e tudo mais. De certo ponto, ok, porque você é responsável por tudo que te acontece. Só que se a gente não tem uma crença ou então a gente não acredita que existe algo superior a nós, se torna uma vida muito difícil e muito vazia. Quando eu estive em alguns momentos da minha vida desconectada de Deus, ou quando aconteceram algumas coisas pesadas na minha vida que eu comecei a até culpar Deus ou questionar Deus de tipo, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não mereço que isso aconteça comigo. E achar que Deus era injusto, eu me desconectei dele. Eu me desconectei e aí eu senti esse vazio. Eu senti como é difícil só viver sem ter o amparo, porque Deus, algo maior, é um amparo de que, calma, não se preocupe, tenha calma, tudo está no lugar certo. As coisas que estão acontecendo na tua vida, elas têm um propósito para acontecer. E se você não acredita em algo acima de você, como que você vai esperar que algo melhor aconteça? Ou como que você vai entender e aceitar as coisas que acontecem na tua vida. Porque quando a gente não aceita, quando a gente briga com as situações e com as circunstâncias, é muito complicado, porque a gente se coloca no papel de vítima, a gente tem raiva das pessoas. E quando você acredita que existe um Deus maior, que Ele sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida, quando acontecem coisas difíceis e muito difíceis, como você perder alguém na sua família, como um acidente que aconteceu, uma tragédia que aconteceu, ou então, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido na tua vida e você acredita em Deus, por mais que você sofra, porque sim, você sofre da mesma forma, você sente a dor da mesma forma, você consegue parar e dizer, Deus, eu sei que você sabe de tudo que está acontecendo na minha vida. Então, se de alguma forma você permitiu que isso acontecesse, ou isso está acontecendo na minha vida, é porque tem que acontecer. Então eu aceito. Ok, eu aceito. E hoje, graças a Deus, eu estou conectada, eu estou muito mais conectada. Eu olhei muito para essa área da minha vida nos últimos tempos, que por mais difícil que seja, eu consigo ter essa clareza de parar e dizer, tá bom, Deus, tá bom, o que você quer que eu veja, o que você quer que eu aprenda? Porque quando você questiona, quando você não aceita, você perde uma oportunidade incrível de entender nos pequenos detalhes o que Deus quer te mostrar. E aí você fica nesse ciclo ali, você não sai dessa bolha, você não sai desse problema, porque quando você não aceita, você questiona, você briga com Deus, você entende que você não dá nem a oportunidade de coisas novas acontecerem na tua vida, ou de Deus te entregar algo melhor, porque você tá preso naquela situação. Então eu não sei pelo que você tá passando na tua vida, mas independente de qualquer coisa, saiba que Deus sabe de tudo. Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que nós vamos procurar respostas a vida toda e nós não vamos encontrar. Mas Deus tem a resposta. E se for necessário que a gente entenda essa resposta, que essa resposta chegue até nós, mais cedo ou mais tarde vai chegar. E se não for necessário, se não for do nosso entendimento,
Deixa. Porque Ele sabe. E aí eu queria contar, eu gosto muito das histórias, que eu acho que as histórias conectam, né? Que quando a gente conta e ilustra por uma história, fica mais fácil da gente absorver e a gente não esquece mais. Então, tem uma história que tinha uma pessoa, um homem, ele estava muito desanimado, assim, muito sem ânimo pra vida, ele estava estagnado, e aí um dia Deus conversou com ele e falou pra ele assim, eu tenho uma missão pra você. E ele falou, tá bom, Deus, tá bom, me fala o que você quer de mim. E Deus falou pra ele, sabe aquela pedra que tem perto da tua casa? Era uma pedra gigante, uma pedra que era maior do que a própria casa dele, uma pedra, uma rocha muito grande. Ele falou, sabe essa pedra? Eu quero que você vá lá todos os dias e você empurra essa pedra. Ele falou, tá bom, se Deus está pedindo que eu faça isso, se essa é a minha missão, eu vou fazer. E aí, após aquele dia, todos os dias ele ia até aquela pedra e empurrava incansavelmente, por horas, ele empurrava aquela pedra. Só que não acontecia nada. A pedra simplesmente não se movia 1 milímetro. Por mais que ele empurrasse, por mais que ele fizesse força, a pedra não se movia. Passaram-se os dias e ele sempre repetindo, porque ele falou, Deus pediu, Deus falou que essa é a minha missão, então eu vou fazer. Passaram-se alguns dias e de repente começou a vir aquelas vozes, né? Aqui eu vou falar sabotadores, inimigos, vocês deem o nome que vocês quiserem para quando vem essa voz negativa, quando vem os pensamentos negativos, quando vem aquelas coisas que dizem, para com isso aí não vai dar certo. Deixa isso aí para outra pessoa fazer. Você não tá percebendo que isso é uma idiotice? Que essa pedra não tá se movendo 1 milímetro sequer? Deixa disso, vai fazer outra coisa. E ele ouviu todos esses pensamentos negativos e ele já estava mais desanimado ainda, porque quando ele começou ele estava desanimado e ele começou a fazer isso e nada acontecia, nada mudava, a pedra não se movia. E aí ele pensou, com todos esses pensamentos negativos vindo, ele pensou, mas Deus me deu uma missão e eu vou pedir para Deus, eu vou conversar com Deus. E aí ele foi lá e falou, Deus, eu tô fazendo o que você está me pedindo, todos os dias. Mas tá muito difícil, nada tá acontecendo. A pedra simplesmente não se move. 1 milímetro, se eu percebesse ela se movendo 1 milímetro, mas eu não percebo. E aí que Deus falou pra ele assim, meu filho, eu te dei uma missão. E a missão é que você empurrasse a pedra todos os dias. E você está fazendo, você está cumprindo. Em nenhum momento eu falei para você que a pedra precisava se mover. A tua missão era simplesmente empurrar a pedra. Agora eu quero que você olhe para os teus braços e para as tuas pernas e perceba o quanto você fazer esse movimento deixou você mais forte. Não se preocupe com a pedra se mover ou não. Quem cuida da pedra se mover ou não sou eu. A tua missão é ficar mais forte, é se tornar uma pessoa mais forte para as outras coisas que a vida vai te entregar. Na hora certa, eu moverei a pedra. Você não precisa se preocupar com a pedra se mover, porque eu moverei a pedra. Então, gente, o que essa história nos ensina, né? É que nem tudo tá no nosso controle. Que a gente tem uma missão aqui. E que tem coisas muito maiores que nós. Aquela pedra, ela era muito maior do que aquela pessoa. Era humanamente impossível ela conseguir mover a pedra. Mas Deus disse, não se preocupe com mover a pedra. Essa parte eu cuido. Essa parte eu dou conta. Eu quero que você seja mais forte. Eu quero que você se torne mais forte. Então, todas as coisas que a gente passa pela nossa vida, todas as coisas que nos acontecem, todos os movimentos que a gente faz, é para que a gente se torne mais resiliente, para que a gente se torne mais forte para as coisas que a vida vai nos entregar. E claro que, quando eu falo em ter fé, gente, é acreditar em algo que não é possível. É acreditar em algo que não é palpável. É simplesmente acreditar. Você acredita? Você tem fé realmente na vida, em Deus, no universo, na energia? E você consegue se entregar para isso, colocar o pé, fazer algo que é inalcançável a seus olhos?
Então, assim, talvez você começou um negócio, talvez você está começando algo novo na sua vida e o resultado que você busca, hoje ele não é uma coisa palpável para você. Deus nos mostra com essa história que na hora certa, na hora dele, não na nossa, as coisas vão acontecer. Para isso, a gente precisa estar ali todos os dias empurrando a pedra. A gente tem que fazer a nossa parte. Não basta a gente acreditar em Deus e ter fé e simplesmente parar aqui e ficar esperando que milagrosamente as coisas aconteçam na nossa vida. Deus só quer que a gente continue empurrando a pedra todos os dias, fazendo a nossa parte. Então, se talvez você está fazendo coisas na sua empresa, começando um negócio, e você não está vendo o resultado, continue. Somente continue, não desista dos teus planos, não desista dos teus sonhos. Se Deus colocou algo aí no seu coração, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, se Deus te deu um plano, é porque Ele sabe que você tem capacidade para realizar. E se em algum momento esse plano mudar, se em algum momento Deus quiser que... Porque tem coisas que às vezes a gente acha que é o plano de Deus e daqui a pouco as coisas mudam. Então é porque talvez Deus está dizendo, pronto, esse ciclo se encerrou na sua vida. E agora eu tenho um novo plano para você. Mas na hora certa você vai saber também. Então a gente às vezes questiona muito, né? Às vezes a gente fica com... É muito normal, é muito natural que a gente fique com dúvidas em alguns momentos da nossa vida, se é hora de desistir, se é hora de parar, se é hora de trocar o caminho. E aí, para quem você pergunta isso? Para quem você pergunta isso? Você conversa com Deus? Porque Deus fala com nós sutilmente, nos detalhes do nosso dia a dia. Deus está nos detalhes do nosso dia a dia. E às vezes a gente busca conselhos e fala com diversas pessoas. Tem uma outra música que eu estava ouvindo desde de manhã que falou assim, chore para Deus. Aqui essa música também fala. Porque quem chora para Deus é consolado, né? E às vezes a gente fica chorando para as pessoas que não entendem a nossa dor, que não estão vivendo o momento que a gente vive. Então essas pessoas elas vão te dar um conselho, às vezes com todo o amor e com toda a vontade de te ajudar. Mas esses conselhos são baseados nas coisas que essas pessoas viveram. Talvez essas pessoas nunca passaram pelo que você passou. Então, será que você não está se consolando com a pessoa errada? Deus sabe de tudo. Deus sabe cada passo que a gente tem que dar. Só que a gente esquece de perguntar para Ele. A gente esquece de se consolar com Ele. E quando eu falo em se consolar, em conversar com Deus, é numa oração. É num pensamento. É naquele momento que você se conecta com Deus. Outro dia também alguém me falou assim, que eu falei, né, que eu queria me conectar mais com Deus e que eu não me sentia conectada, que eu via algumas pessoas falando de Deus com tanta certeza, com tanta... Hoje eu já consigo, hoje nesse momento eu já consigo falar com mais propriedade, mas às vezes a gente fala que a gente tem fé, que a gente acredita em Deus, mas são palavras ao vento, porque na verdade, quando as situações acontecem, a gente questiona. Então se a gente tá questionando Deus é porque a gente não acredita verdadeiramente. E aí essa pessoa me falou assim, Simone, se você quer se conectar com Deus, você tem que desenvolver um relacionamento com Ele. Como que é quando você conhece uma pessoa e você vai se relacionar com essa pessoa? Você não conversa, você não tem encontros, você não vai conhecendo aos pouquinhos, falando sobre a tua vida, ouvindo sobre a vida dessa pessoa. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Você precisa reservar um tempo para esse relacionamento, se você quer um relacionamento com Deus. E aí eu te pergunto hoje, qual é o tempo que você está dedicando ao seu relacionamento com Deus? Com a sua espiritualidade? O quanto do seu dia você consegue tirar para esse relacionamento, que é o relacionamento mais importante da nossa vida. É o relacionamento que vai nos fortalecer. É o relacionamento que vai fazer com que a gente consiga, depois daqui de terminar essa live, sair e ir para a vida acreditando que está no caminho certo, que tem capacidade o suficiente para realizar tudo o que quiser e que não está sozinho. Porque às vezes a gente diz que a gente não tem tempo, né? Eu fui essa pessoa, minha mãe tá aí na live e muitas vezes ela me falou,
Olha, filha, você tem tempo para tanta coisa. Porque eu falava que eu não ia na igreja porque eu não tinha tempo, né? E eu não tô falando aqui que para você se conectar com Deus você tem que necessariamente ir na igreja. Porque tem pessoas que vão na igreja automaticamente, porque isso já é uma rotina, mas estão lá e às vezes não estão conectadas com Deus. Então, se conectar com Deus pode ser olhando para uma planta, pode ser colocando o seu pé no chão, pode ser meditando. É o quanto do seu dia você consegue esquecer o mundo à sua volta e se concentrar em ter um papo reto mesmo com Ele. Contar das suas aflições, contar dos seus planos e pedir para que Ele te guie nas melhores decisões, para que Ele te guie nesse caminho, para que Ele te mostre sutilmente e que você esteja atenta, porque Ele mostra. Só que às vezes a gente tá tão distraída com as coisas do dia a dia, da vida, né? Que a resposta que a gente pediu passou na nossa frente. Que uma oportunidade passou na nossa frente e a gente simplesmente não se atentou a isso. E aí depois, às vezes, em alguns momentos a gente fala, cara, mas estava ali, isso aconteceu. E eu não percebi, e eu não ouvi. Deus fala com nós o tempo todo. Através de uma pessoa, através de uma situação. É sutil. Vai vir uma voz do além. Mas se você pedir, se você se concentrar e pedir que Deus te mostre, Ele vai te mostrar. E eu queria te pedir hoje, no que você acredita? Você acredita em algo maior? Quando você acorda de manhã, o que te move? O que te faz acordar todos os dias? O que te faz acreditar que tem algo melhor ali na frente para você? Porque Deus não quer o teu sofrimento. Às vezes a gente diz assim, mas eu nasci nessa vida para sofrer. Não, não. Ninguém veio nessa vida para sofrer. Só que é a forma como a gente olha para a vida, como a gente encara as situações, que faz com que a gente sofra diante de uma situação ou que a gente encare como uma oportunidade. Porque a dor, ela é inevitável na nossa vida. No decorrer da nossa vida, muitas coisas vão nos pegar de surpresa, vão acontecer que vai fazer com que doa. Mas o sofrimento é uma opção. O quanto você escolhe ficar no sofrimento, pegar aquela dor e transformar num sofrimento e carregar isso para tua vida, isso é uma opção. Então, se tem coisas acontecendo na tua vida que você não tem controle, que você não conseguiu, que você fez a tua parte, faça a tua parte e deixe que Deus faça a dele. Não espere que as coisas aconteçam milagrosamente. Deus está ali para te amparar, para te auxiliar no processo. Mas os passos é você que tem que dar. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas, né? Eu te mostro o caminho, só que eu não consigo dar os passos por você. Eu não consigo ir lá e eu pego na tua mão e te guio no caminho e Deus faz a mesma coisa. Deus é o nosso grande mentor, né? Ele nos mostra o caminho, ele direciona. E às vezes a gente vai trilhar um caminho que não era para ser, porque talvez era mais fácil, talvez tá tudo bem. Tá tudo bem, Deus não vai te desamparar. Por mais que você erre, por mais que você tenha feito alguma coisa muito errada, Ele não vai te desamparar. Se você trilhar um caminho errado, você sempre pode voltar para o caminho certo. Nunca é tarde para voltar para o caminho certo. Nunca é tarde, porque a vida é aprendizado. Então todas essas situações, todos os teus erros, todas as coisas que você fez errado, se você machucou alguém, se você magoou alguém, se você fez algo muito grave na sua vida, qual é o aprendizado que você tira disso? É sobre isso. É sobre o que você aprendeu com essa situação. Se você conseguir tirar um aprendizado e voltar para o caminho certo, tá tudo bem. Deus vai estar sempre ali, de braços abertos, te esperando. Ele nunca vai desamparar um filho. Então, que nessa semana você consiga refletir sobre a tua vida, se tem alguma área da tua vida que você deixou de lado, principalmente a espiritualidade. Eu considero que quando a gente está espiritualmente bem, próximo de Deus, amparado por Ele, a gente consegue olhar para nossas outras áreas da vida, enfrentando os desafios, enfrentando as dificuldades, com muito mais cautela, com muito mais calma, com muito mais certeza, com muito mais confiança e segurança no processo. Então,
que você faça algo nessa semana para se conectar com a tua espiritualidade, se conectar com algo maior. Creia. Porque senão, como que você vai ter sonhos? Como que você vai ter planos se nem tudo está no teu controle? Se nem tudo depende de você? Então nessa semana, para iniciar essa semana aqui, que você faça algo. Escute uma música, se conecte com um louvor, tire uns minutinhos do teu dia para agradecer pelas coisas que você já tem na sua vida. Compartilhe com Deus os teus planos, os teus sonhos, os teus medos. Você vai ver que você vai se sentir muito mais leve quando você fizer isso. Entrega para Ele as coisas que você não consegue resolver. Entrega para Ele as tuas aflições e pede. Se consola com Ele. Se consola com Ele sobre as tuas dúvidas, sobre os teus medos, sobre as coisas que não estão no teu controle. Entrega, confia, aceita e agradece. Agradece pelas oportunidades, agradece até pelas dificuldades que você tem. E depois, se você sentir no seu coração, assim como eu senti no meu, de vir aqui compartilhar isso com vocês, porque quando eu me conectei, quando eu comecei a entregar, eu comecei a sentir Deus muito mais próximo de mim. E sim, eu tenho dificuldades na minha vida, eu tenho dores também, e eu sinto essa dor e eu choro, mas como diz a música, quem chora para Deus é consolado. Então, preste atenção para quem você está chorando, para quem você está falando sobre as suas dores. Se você chorar para Deus, você vai sentir um alívio muito grande no seu coração. E depois, se você sentir, de vir aqui compartilhar comigo como está sendo esse teu reencontro, como está sendo voltar a olhar para a sua espiritualidade, a se conectar com algo maior, acreditar que tem uma força acima de nós, que tem algo acima de nós que sabe de tudo, cuida de tudo por nós. E que tem coisas que não se explicam mesmo, né? Talvez se você tá aí, né? O teu sabotadorzinho tá aí dizendo, tá, Simone, mas e como que você justifica que talvez uma criança morreu numa doença? Ou então que alguém foi assassino? Como que você justifica, Simone? Onde tá Deus nessas situações? Eu não tenho a resposta para você. Mas Deus tem. Eu não sei a resposta. E talvez a gente nunca vai saber. E talvez essa resposta nunca chegue. Mas eu confio que Deus tem a resposta. Ele sabe. Então eu simplesmente confio. Eu simplesmente aceito tudo que chega na minha vida, tudo que vai da minha vida. Nada é por acaso, tudo tem um significado. E eu aceito. E eu fico em paz quando eu faço isso. Porque eu sei que Deus sabe. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, mas Deus sabe de tudo. Então, finalizando aqui a nossa live, como eu falei, meia horinha aí de uma conversa, de um bate-papo. Amanhã o nosso assunto vai ser muito legal também. Preparei conteúdos maravilhosos. Essa semana é semana de Black Friday, então eu vou pensar em alguma coisa aqui para os atendimentos, para lá por quinta-feira eu falar para vocês se alguém quer passar por algum atendimento meu, uma constelação, algo nesse sentido, barras de Axis, Reiki. A minha contribuição aqui para vocês. A minha contribuição também aqui é espontaneamente trazer conteúdo todos os dias de forma gratuita para quem não tem acesso, não consegue financeiramente estar investindo em alguma coisa nesse momento. Então, eu tô sempre disponível, gente. Eu tô sempre disponível aqui no meu direct. Tem um grupo do WhatsApp, que no link da minha bio tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp que eu falo sobre essas reflexões aqui que eu trago. Então, eu tô sempre disponível. Se vocês têm algo para compartilhar comigo, me pedir alguma coisa, eu nunca vou dizer que não. Não importa se você tá pagando uma sessão comigo ou não. Claro que numa sessão eu consigo aprofundar. Na sessão eu tenho outras ferramentas. Então, numa constelação, não sou só eu. Não sou só eu, né? Constelação, para quem conhece, é física quântica. Então, não sou só eu. Mas se você quer compartilhar uma dor tua, se você tem algo acontecendo na tua vida que você quer uma palavra, talvez eu não tenha todas as respostas, tá? Mas Deus tem. E talvez eu seja inspirada aqui a te ajudar nesse momento. Então, se eu puder ser contribuição na sua vida, você pode contar comigo. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que se conectaram comigo nessa manhã. Tudo que eu falei aqui vem do fundo do meu coração. É Deus, com certeza, aqui me guiando para que eu tenha as palavras certas que possam estar tocando o seu coração. Então, eu desejo para vocês, assim, uma semana sensacional, uma semana cheia de luz, uma semana cheia de fé.
que você acredite que Deus tem algo maior para sua vida, que Deus sabe de tudo que está acontecendo, que nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba disso. Então que você apenas confie na vida, tenha fé na vida e se conecte com a sua espiritualidade. Um beijo no seu coração, tenha uma linda semana, tá bom? Até amanhã, às 6:30 da manhã, eu espero todos vocês aqui.